E aí galera, beleza? Hoje vamos falar sobre comparativo da língua inglesa. O comparativo é usado quando a gente quer comparar dois substantivos. Podem ser duas pessoas, dois animais, dois lugares, qualquer coisa que você quiser comparar uma com a outra. Para que a gente use o comparativo, eu preciso de três coisas. Eu preciso de dois substantivos e um adjetivo. Nesse caso aqui, eu vou estar usando como substantivo dois animais. Eu vou usar o dog e o elephant. Para comparar o dog e o elephant, eu vou usar aqui o adjetivo fast, que significa rápido. Vamos ver como é que ficaria a frase comparativa aqui. A dog is faster than an elephant. Então aqui a gente tem a frase comparativa. Observe que eu coloquei o substantivo no início, a dog, o outro substantivo está no final. Acrescentei aqui o verbo to be, porque eu preciso dizer que alguma coisa é mais do que a outra. O é que eu vou falar aqui é o verbo to be em inglês. O adjetivo vai sofrer uma pequena alteração para que ele fique na forma comparativa do inglês. Nesse caso específico do fast, a gente teve um acréscimo de duas letras. Então a gente acrescentou ER ao adjetivo. Essa é a nossa primeira regra do comparativo. Você vai acrescentar ER no adjetivo. Então você vai transformar o adjetivo fast, que significa rápido, na palavra faster, que é a forma comparativa do fast. Para completar minha frase comparativa, normalmente a gente vai ter o acréscimo da palavrinha than. Than é o equivalente no português à palavra do que. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo o quê? Um cachorro é mais rápido do que um elefante. Faster significa mais rápido, than do que. Pronto, com isso eu fiz o meu comparativo. Essa que a gente viu aqui, essa mudança de acrescentar o ER, a gente vai chamar de regra número 1. Então, essa aqui é a regra número 1. Ao todo, a gente vai ter 5 regras e algumas exceções. Então, vamos entender aqui a regra número 1. A regra número 1 é uma regra que ela é usada apenas para adjetivos curtos. Adjetivo curto, normalmente, ele vai ter uma sílaba. E essa regra diz que no adjetivo curto, no adjetivo que só tem uma sílaba, eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar ER. Então, a nossa primeira regra é a regra de acrescentar ER. A grande maioria dos adjetivos segue esta regra. Então, o exemplo, temos o fast, que a gente já viu antes, e aqui o comparativo dele é faster. Faster significa mais rápido. Um outro exemplo aqui temos o adjetivo young. Young significa jovem. Então, como é que eu digo mais jovem em inglês? É só acrescentar ER no final. Younger. Vamos seguir agora para a segunda regra. Vamos fazer uma frase agora usando esses dois personagens aqui, o Harry e o Frank. E a gente vai usar o adjetivo nice. Nice significa legal. Para fazer uma frase comparativa usando esses dois personagens e esse adjetivo, a gente pode fazer uma frase dessa forma. Harry is nicer than Frank. O Harry, ele é mais legal do que o Frank. Nessa segunda regra, a gente teve o quê? A gente teve o acréscimo apenas de uma letra. Apenas o R. A gente não precisou acrescentar o E porque ele já estava lá no adjetivo. Então, quando a gente tem adjetivos curtos e já termina com a letra E, a gente acrescenta apenas o R. Então, não vai ter necessidade de colocar um outro E. Então, a frase aqui significa o quê? O Harry é mais legal do que o Frank. Então, normalmente a gente faz o quê? Acrescenta o verbo to be, aplica a regra no adjetivo e coloca a palavra than. Então, fazendo isso, você tem uma frase no comparativo que está comparando dois substantivos. Lembrando a regra número 1, adjetivos curtos, acrescentamos ER. Quando o adjetivo é curto, terminado com E, a gente vai acrescentar apenas o R. Então, essa é a nossa segunda regra. Para a gente estudar a terceira regra, vamos ver com esses dois animais aqui. Temos o horse e o elephant. E a gente vai usar o adjetivo big. Big significa grande. Como é que ficaria uma frase usando essas três palavras aqui no comparativo? The elephant is bigger than the horse. Então, observa que esse adjetivo ele é curto. Observa que ele termina com consoante, vogal, consoante. Ele tem essa sequência de letras. Quando a gente tem um adjetivo curto que tem essa sequência de letras, consoante, seguido de uma vogal, seguido de uma consoante, a regra vai ser essa aqui. Você vai dobrar a última letra e acrescentar o ER. A gente vai ter uma outra palavra, bigger. Então, a frase aqui significa o quê? O elefante é maior do que o cavalo. Vamos ver mais um exemplo dessa mesma regra. Vamos comparar aqui 2 dias da semana. Sunday, que é domingo, e Monday, que é segunda. Vamos usar qual adjetivo? Vamos usar o adjetivo hot.
Monday was hotter than Sunday. Então essa é a nossa terceira regra, adjetivos curtos terminados com consoante, vogal, consoante. A gente repete a última consoante e acrescenta o ER. Para nossa quarta regra, vamos usar aqui a Susan e a Mary como exemplo. Vamos usar o adjetivo happy, happy significa feliz, e a gente vai fazer a nossa frase. Mary is happier than Susan. Observem a mudança que aconteceu do adjetivo happy para a forma comparativa dele. Percebam que a gente tem o adjetivo terminando com Y, e aí eu fiz o quê? Eu tiro o Y na frase e coloco no lugar dele um I, e depois eu acrescento o ER. Então ficou a forma happier. O significado da frase aqui é Mary está mais feliz do que a Susan. É só olhar para a imagem e a gente percebe que a Mary está mais feliz. Essa é a nossa quarta regra, adjetivos curtos terminados com Y. Então temos aqui exemplo happy, happier, crazy, crazier. Vamos fazer uma comparação agora entre um carro e uma bicicleta usando o adjetivo expensive. Expensive significa caro, uma coisa que custa muito dinheiro. Como é que eu faria uma frase comparando um carro e uma bicicleta usando esse adjetivo? Seria assim: a car is more expensive than a bike. Um carro é mais caro do que uma bicicleta. Observa agora o que aconteceu com o adjetivo. Eu não modifiquei o adjetivo e eu coloquei uma palavra antes dele, a palavra more. Isso vai acontecer quando a gente tiver adjetivos longos. O que é um adjetivo longo? É um adjetivo que tem duas ou mais sílabas. Então, quando a gente tem um adjetivo longo, a gente acrescenta a palavra more antes dele e não modifica ele de nada. Ele fica do jeito que ele é. Então, a car is more expensive than a bike significa um carro é mais caro do que uma bicicleta. Essa é a nossa quinta regra. A quinta regra diz que adjetivos que têm duas ou mais sílabas, a gente acrescenta a palavra more e o adjetivo não muda. Exemplo aqui temos famous, more famous, expensive, more expensive. Para a gente terminar, vamos falar sobre uma exceção. Como exemplo, a gente vai usar aqui o adjetivo good. Good significa bom. Quando eu quero fazer o comparativo desse adjetivo, eu não vou usar a regra do ER e eu não vou usar a regra do more. Nesse caso, ele vai ter uma forma própria. No caso do good, a forma do comparativo dele é uma palavra totalmente nova. Então, no caso do good, a gente vai usar a palavra better. Então, quando eu quero usar o good no comparativo, eu não vou usar o good, eu vou usar essa palavra aqui, better, no lugar do good. You are a better singer than John. Você é um melhor cantor do que o John. Better é o comparativo do good. E nessa exceção eu vou mostrar para vocês duas palavras apenas. Temos o good, que tem como comparativo o better, e temos a palavra bad, que significa mal, que vai ter como forma de comparativo a palavra worse. Okay? Então vocês vão ter que lembrar, o good e o bad, eles não seguem a regra normal, eles têm uma forma própria de comparativo. Nesse caso tem que memorizar essas duas palavras aqui, o better e o worse. Não esqueçam delas. Resumindo, a gente vai ter 5 regras de comparativo e algumas exceções. Nesse caso, eu estou mostrando para vocês 2 exceções às regras do comparativo. Então, aprendam as regras, anotem no caderno de vocês as regras e a gente vai fazer uma atividade sobre os comparativos. Quando a atividade estiver disponível, você acessa ela e responde. A atividade vai ser mais ou menos assim. A gente vai ter 2 substantivos e um adjetivo. Você vai fazer mais ou menos o que eu estava fazendo nos exemplos anteriores. Você vai criar uma frase comparando esses 2 substantivos usando o adjetivo apresentado. Nesse caso aqui eu coloquei a horse is faster than an elephant. Um cavalo é mais rápido do que um elefante. O que eu coloquei na frase? Eu coloquei o artigo, esse a aqui significa um em inglês. Então, um cavalo é mais rápido, eu apliquei a regra, observe que a regra aqui é o ER, apliquei a regra para fazer o comparativo. Mais rápido do que um elefante. Agora a gente vai fazer a comparação do elefante com o horse usando outro adjetivo. Vamos usar o adjetivo big. A minha frase ficaria assim: An elephant is bigger than a horse. Um elefante é maior do que um cavalo, certo? Apliquei a regra no adjetivo, acrescentei o than, coloco o verbo to be aqui, ó. Quando necessário, eu acrescento os artigos e pronto. Essa é a minha frase, beleza? Vamos ver um último exemplo aqui. Vamos comparar agora o dog e o elephant, usando o adjetivo energetic.
Aqui você já percebe que a gente tem um adjetivo longo e aí a frase ficaria assim: The dog is more energetic than the elephant. Nessa frase, observe que eu usei um artigo diferente, eu usei o artigo definido. The dog significa o cachorro é mais ativo do que o elefante. Nesse caso, eu usei o artigo the porque eu estou querendo falar sobre um animal específico. E como o adjetivo é longo, eu apliquei a regra colocando o more antes do adjetivo, não alterei o adjetivo e coloquei o than depois. Essa vai ser a nossa atividade, então vocês vão ter que fazer isso também. Vocês vão criar a frase comparando duas coisas que eu vou colocar. Então eu vou colocar lá 2 substantivos e um adjetivo. E aí você cria a frase. Qualquer dúvida, pergunta para mim no privado, no WhatsApp, ok? Quando a atividade estiver disponível, você acessa ela e responde. Bye bye, see you!